com tua família, onde quer que eles estejam neste momento. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. E nós vamos ler o texto que servirá para a nossa reflexão nesta noite. Quero, enquanto você localiza o texto, agradecer a Deus pelo privilégio, pelo convite de estar pregando nesta noite, nesta data festiva, em comemoração ao aniversário do pastor Manuel Neto. Na verdade, havia recebido um convite da igreja para pregar no aniversário de ministério do pastor. Isso em maio deste ano. E na época, pedimos a permissão de quem fez o convite para que essa oportunidade fosse dada a outra pessoa. E esteve pregando aqui pastor João Roberto, que é, acima de tudo, é um pai na fé, é um mentor, e eu tenho certeza de que Deus tinha os seus planos e o seu propósito com a vida do pastor João aqui naquela ocasião. Hoje aprovo ao Senhor que estivéssemos aqui, e eu espero em Deus que esta palavra não só alcance o coração do nosso pastor, mas como também o seu coração, e que você saia daqui com certeza de que o Senhor que está no nosso meio falou à sua vida, despertou a sua vida por meio da sua palavra. Tem um cântico antigo, eu não sei se você se lembra, eu não sou cantor, mas gostaria que você pudesse entoar comigo. Há um doce espírito aqui, você conhece? Há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Cante. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Diga, te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. A razão de estarmos aqui não é o pastor Manuel. A razão de estarmos aqui é a presença do Santo Espírito de Deus. A razão de estarmos aqui é para prestar adoração àquele que é o fôlego da vida, aquele que nos dá respiração, e que esta respiração seja para a exaltação de Deus, nosso Pai, na pessoa do seu Filho e na pessoa do seu Santo Espírito que está neste ambiente. Gálatas capítulo 1, versículo de número 15 e 16, vai trazer a seguinte declaração: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei a carne e o sangue. Pai celestial, estamos, Senhor, diante da tua palavra que é viva, palavra, Senhor, a Deus, que é espada penetrante, palavra que é martelo que esmiuça a pedra. E eu te peço, Senhor, a Deus, que cada coração, cada mente daqueles que aqui estejam, Senhor, a Deus, atentas à voz do teu Santo Espírito neste momento. Deus, que cada um de nós possa ouvir o Senhor falar conosco, e ouvindo, a Deus, o Senhor falar conosco, possamos tomar uma atitude que vai ao encontro da orientação da tua bendita e santa palavra.
Pai, ao final deste culto, que cada um de nós possamos dizer, ao som da tua voz, que foi bom estar na tua casa, que fizemos a escolha certa de estar neste ambiente, porque fomos confrontados, confortados e consolados por meio da tua santa e bendita palavra. Por isso oramos e assim pedimos no nome de Jesus de Nazaré. Eu quero conversar com você nesta noite sobre o tema nascidos para pregar o Evangelho. Nascidos para pregar o Evangelho. Queridos irmãos, alguns têm de forma muito clara, desde o seu nascimento, a sua vocação e o propósito para o qual Deus lhe trouxe à existência. Alguns de nós, é bem verdade, passa a vida toda para descobrir por que nasceu, para que nasceu. Alguns de nós, talvez aqui nesta noite, esteja ainda se perguntando ou perguntando a Deus: Senhor, qual o propósito da minha existência? Porque, Senhor, a Deus, o Senhor me trouxe a vida, na ânsia e na expectativa de que, conhecendo o propósito para o qual o Senhor nos trouxe à existência, possa caminhar na direção daquilo que traga realização, sentido e, por que não dizer, ressignificação aos nossos dias de vida. Para alguns, como eu disse a você, este propósito é claro, evidente, antes mesmo do seu nascimento. Para alguns, este propósito tem a ver com a vocação, o chamado e a separação do próprio Deus para a pregação do Evangelho, para trabalhar na seara do Senhor. Eu estava refletindo, pastor Manuel Neto, nesse texto, e eu digo, mas é aniversário do homem, pastor, do homem Manuel Neto e não do pastor. Mas eu começo a imaginar e a sentir que Deus me conduziu para este texto por uma razão. De que, na verdade, o homem Manuel Neto, na verdade, já sabe que ele nasceu, que a sua identidade traz consigo a percepção de que a sua vida só tem sentido pregando a palavra de Deus. De certa forma, não há como separar o pai, o esposo, o filho, o pastor e o homem Manuel Neto, porque tudo isto faz parte da essência daquele que foi chamado antes do seu nascimento para pregar o Evangelho. Eu dividi esta mensagem em 2 pontos para que você pudesse de forma mais didática acompanhar. Em primeiro lugar, com base no texto, eu quero ver com você alguns aspectos que identificam aqueles que nasceram para pregar o Evangelho. Quem são aqueles que têm a consciência de que já nasceram cônscios de uma missão, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a segunda parte desta mensagem, eu quero pensar com você, com base no texto, qual a missão destes que nasceram para pregar o Evangelho. Volte ao texto que nós lemos, e você vai observar, e eu não quis ler todo o texto, porque Gálatas já foi estudado por nós aqui na nossa conferência teológica, realizada pela pela Faculdade Reformada Teológica de Brasília. Desde quinta-feira a igreja está aí conhecendo o contexto da carta de Gálatas, então propositadamente nós o fizemos. Mas você vê no versículo 1 e no versículo 2 dessa carta de Paulo aos Gálatas, quando ele reafirma a sua consciência de que foi Deus quem o escolheu antes do seu nascimento para ser um pastor de ovelhas, para ser alguém que Deus usaria na transmissão da palavra e no ensino das Sagradas Escrituras. Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E um vocacionado, uma pessoa que conhece a sua missão de pregar o Evangelho antes mesmo do seu nascimento, é aquele que tem certeza e convicção do seu chamado. E eu estou dizendo isto, prezados irmãos, porque na vida de um vocacionado, na vida de alguém que nasceu para pregar o Evangelho, há momentos de dúvidas e questionamentos quanto a esta vocação. Um pastor, mesmo nascendo para este propósito,
não é unanimidade no meio das suas ovelhas. Há alguns, como no caso do apóstolo Paulo, que vão questionar não só a mensagem que ele prega, mas também a sua vocação e o seu chamado para este ministério. Pastor Manuel Neto, como alguém que nasceu para pregar o evangelho, é possível que alguns momentos e algumas circunstâncias lhe leve a acreditar que talvez você não tenha sido vocacionado e que talvez você não esteja incluído neste grupo de homens que nasceram para pregar o evangelho. Mas eu lhe digo que com consciência, com respaldo na palavra de Deus, de que a marca de quem nasceu para pregar o evangelho é ter a consciência de que ele nasceu para este propósito. Pode até alguém dizer, você não é pastor. Olha, a sua mensagem não é de Deus, mas aquele que nasceu sabe, traz consigo esta consciência. Ele sabe que no ventre da sua mãe, Deus já estava ungido com o Santo Espírito de Deus. E ele sabe que cada palavra que sai dos seus lábios é de inspiração divina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quando chegarem os momentos, as circunstâncias que colocarão à prova o seu chamado, a sua vocação à frente deste rebanho que Deus lhe deu, que esta palavra possa ser trazida pelo Santo Espírito ao seu coração, e que você se lembre que alguém que nasceu para pregar o evangelho, é alguém acima de tudo que não duvida deste chamado, que tem convicção plena de que a sua vida é para a glória de Deus. E ainda diante dos questionamentos, ainda diante daqueles que duvidem, ainda diante daqueles que queiram difamar, ainda diante daqueles que queiram, de certa forma, descredenciar este ministério, o homem de Deus que nasceu para pregar o evangelho vai ocupar este púlpito, na certeza de que a sua vida, de que o seu ministério é uma vontade divina, é um propósito de Deus. Mas há um segundo aspecto que o texto vai mostrar. Quem são aqueles que nasceram para anunciar o evangelho? Aqueles que de certa forma enxergam oportunidade em toda circunstância para pregar o evangelho. Veja que Paulo vai lembrar no capítulo de número 4 da sua carta aos Gálatas, versículos de número 13 e 14, de que Paulo, na verdade, o primeiro contato que ele tem com a igreja e com a região da Galácia foi por causa de um problema de saúde. Paulo estava indo para tratar de um problema nos olhos, mas é extraordinário quando alguém que sabe que a sua vida só tem sentido e significado no exercício da vocação do ministério para o qual ele nasceu e pelo meio do qual ele tem que viver, ele vai dizer, eu estou aqui por um problema de saúde, mas esta saúde, esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, bendito seja o nome de Jesus. E ele faz daquela oportunidade, uma oportunidade para que eles conhecessem a graça do Senhor, para que ali fosse plantada uma igreja que anunciasse o evangelho, que é o poder de Deus. E uma pessoa que nasceu para pregar o evangelho, uma pessoa que foi escolhida por Deus desde o ventre da sua mãe, é aquela que não perde oportunidade, é aquela que vê ocasião oportuna para pregar a palavra de Deus, mesmo quando ele enfrenta dificuldades, quando ele passa por privações e por provações no seu próprio corpo. Eu ouvi de uma pessoa, uma certa ocasião, pastor Manuel Neto, que ministério pastoral é resumido da seguinte maneira: é cuidar das feridas dos outros enquanto a gente sangra. É fechar as feridas dos outros enquanto a gente sangra. Porque é importante identificar quem são estes que nasceram para pregar o evangelho. Porque estes vão sofrer, porque estes vão padecer necessidades, porque estes vão passar por problemas de enfermidades, mas ele sabe que tudo isto tem propósito na sua vida, e de alguma maneira Deus vai convergir isto para a conversão de almas, porque ele nasceu para pregar o evangelho. Ele estava doente, foi para resolver um problema de saúde, e ele esquece as suas próprias necessidades, e ele enxerga ali um momento quando algumas pessoas que estavam à sua volta
precisavam ouvir uma palavra de consolo, e ele esquece das suas próprias necessidades para pensar na necessidade dos outros e fazer aquilo que seria o primeiro passo para o nascimento da Igreja Batista no meio dos Gálatas. Um homem, uma mulher que nasceu para anunciar o Evangelho, é aquele e aquela que faz de toda ocasião uma oportunidade para que a sua vida resplandeça a glória do Senhor, para que por meio dele as pessoas conheçam o verdadeiro Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, meu desejo nesta noite de todo o meu coração é que você olhe para cada circunstância que Deus trouxer à sua vida como uma oportunidade para Deus transmitir a palavra do Senhor àqueles que estejam à sua volta, seja na enfermidade, seja na prisão, ou seja, neste púlpito onde Deus tem lhe colocado. Mas há um terceiro aspecto: aqueles que nasceram para anunciar o Evangelho são aqueles que consideram leves e momentâneos as tribulações e as aflições desta vida. Paulo está diante da acusação de determinados falsos profetas. Paulo tem o seu ministério questionado por alguns aproveitadores da fé. Paulo tem a autoridade da sua mensagem posta à prova. E Paulo entende que aquilo era uma oportunidade para que Deus não só levasse a mensagem de Deus até os Gálatas, mas reafirmasse o Evangelho verdadeiro à vida daqueles que foram alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor. Paulo não encontra, na perspectiva de quem nasceu para o Evangelho, dificuldades nas oposições que ele enfrenta. Como dizia, ensinando em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 17, Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que nos aguarda na eternidade. Ele olha para as dificuldades, ele tem dificuldades no seu ministério, ele padece no seu próprio corpo algumas circunstâncias que querem frear a sua vida e a sua vocação, mas ele disse: até na enfermidade Deus será glorificado, até contra aqueles que se levantam contra o seu ministério, Deus tem propósito. E ele começa a encarar não as dificuldades como um peso, mas como algo que com a ajuda de Deus pode ser suportada, pode ser carregada. E está no seu livro, pastor Manuel Neto, sobre as certezas do amanhã, o Salmo 68, versículo de número 19, que diz: bendito seja Deus, que diariamente nos ajuda a carregar o nosso fardo. Pastor, tem dificuldade? Ô, meu irmão, se tem. Nasceu para isso, Deus o escolheu, enfrenta. Algumas vezes vai sentir carga, peso da responsabilidade da vida daqueles a quem Deus lhe confiou, certamente, mas porque ele é um vocacionado, porque ele nasceu para pregar o Evangelho, porque desde o ventre da sua mãe ele foi escolhido para essa missão. Ele vai olhar para tudo isso como um fardo leve e momentâneo, vai passar em nome de Jesus. E diante do peso da responsabilidade do ministério que Deus lhe confiou, meu amado irmão, é que esta mensagem surja na sua memória, dizendo: isto é mais leve, Deus me ajuda a suportar, isto vai passar, porque eu nasci para pregar o Evangelho, eu nasci para que o nome de Jesus fosse glorificado. Mas qual a missão de quem nasceu para pregar o Evangelho? Parece óbvio, por causa da sua vocação, mas o texto traz algumas coisas que eu gostaria de considerar com você. Em primeiro lugar, meus irmãos, alguém que nasceu para anunciar o Evangelho tem como missão alvoroçar o mundo. Em Atos capítulo de número 17, versículos 6 e 7, em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, acompanhado de Barnabé, a referência que se faz a este homem que nasceu para pregar o Evangelho é que eles estavam alvoroçando o mundo. Quem tem a consciência de que nasceu para esta missão, de certo modo,
na visão de alguns é um perturbador, mas na visão de Deus, é alguém que Deus plantou nesta terra, que Deus trouxe à existência, para causar um verdadeiro rebuliço do ponto de vista no meio da cidade onde Deus o levou, ou o levará. Pastor Manuel Neto, Deus lhe confiou uma missão como alguém que nasceu para pregar o Evangelho, para incomodar o coração daqueles que haverão de ouvir a sua mensagem, por meio do Santo Espírito de Deus, para levar pessoas à confrontação da necessidade de reverem as suas atitudes diante do Senhor. Deus lhe plantou nesta terra, Deus lhe deu vida e fôlego de vida, para que você alvoroçasse o mundo. Bendito seja o nome de Jesus. O ministério de quem nasceu para anunciar o Evangelho é diferente, porque se ouve dele, se ouve falar dele em todas as partes, quer de uma perspectiva negativa, quando alguns acreditam que é um agitador, quer do ponto de vista positivo, quando Deus sabe que ali, aquela cidade nunca mais será a mesma, quando foi, ou como foi até que o homem de Deus passasse naquele lugar. Queridos irmãos, Deus trouxe para esta igreja um homem que nasceu para pregar o Evangelho. Um homem cuja sua vocação é conhecida, é distinta desde o ventre da sua mãe. E prepare-se, porque a missão deste homem é, com a ajuda de Deus e desta igreja, sacudir os alicerces de Taguatinga, abalar as estruturas espirituais que reinavam neste lugar, porque este lugar pertence ao Senhor, e aqui o nome de Jesus será engrandecido para a glória e louvor do nome de Jesus. Não se espante, se daqui a alguns anos, alguém que você nunca viu, alguém que você não conhece, lhe dê notícia que Taguatinga não é mais a mesma, de que Taguatinga experimentou um avivamento pelo poder do Santo Espírito de Deus, porque neste lugar tem um homem que nasceu para pregar o Evangelho de Jesus. Mas um homem que nasceu para pregar o Evangelho de Jesus, também tem como missão, pastor Manuel Neto, expandir a obra de Deus até onde ela não chegou. Perceba, antes de Paulo, quem conhecia o Evangelho na região da Galácia, eram aqueles que haviam visitado Jerusalém por ocasião do Pentecostes. Nenhum missionário teria chegado tão longe como o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 15, ele vai dizer: eu faço questão de pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. Um homem que nasceu para pregar o Evangelho tem como missão fazer e ir aonde ninguém nunca foi, fazer aquilo que ninguém nunca fez. É uma responsabilidade que eu tenho certeza, como disse a você no top passado, não é pesado e nem traz preocupação, porque nós fazemos isso no poder de Deus e debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor Manuel Neto, Deus lhe chamou desde o ventre da sua mãe, Deus lhe trouxe a identidade de alguém que nasceu para pregar o Evangelho, mas a sua missão precisa ir fora dos limites destas quatro paredes. Deus lhe colocou aqui nesta igreja, para que esta igreja entendesse que tem uma missão lá fora que ninguém quer assumir, a responsabilidade que ninguém quer assumir. Tem povo lá fora que ninguém quer alcançar, mas que pelo poder do Santo Espírito de Deus, na liderança deste homem que nasceu para pregar o Evangelho, vamos fazer aquilo que nunca foi feito, vamos alcançar aqueles que nunca foram alcançados, para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Só quem crê, meu irmão, diga graças a Deus. Deus colocou uma liderança vocacionada neste lugar. É verdade, nem todo mundo acha que ele tem essa vocação. Nem todo mundo pode pensar que a sua mensagem vem da parte de Deus. Mas ele, acima de qualquer pessoa, tem esta convicção. E ele sabe que ele não está aqui para uma obra comum. Ele não está aqui para fazer o que todo mundo faz. Ele está aqui porque Deus o escolheu no ventre da sua mãe, para fazer aquilo que ninguém teve a coragem de fazer, ou a ousadia de fazer, porque só faz isso quem nasceu para pregar o Evangelho de Jesus. E por último, meus irmãos, quem nasceu
para anunciar o Evangelho. Quem foi escolhido e conhece a sua vocação antes do seu nascimento, também nasceu com a missão de influenciar e formar as gerações futuras da liderança da igreja. Perceba que o texto de Gálatas vai mencionar Tito, que na sequência do ministério ou dos livros canônicos, Paulo vai apresentar como filho na fé, um dos homens mais respeitados na liderança da igreja primitiva. O moço que cresceu aos pés do apóstolo Paulo, que aprendeu com ele as lições mais preciosas de conduzir um rebanho, que conheceu em Paulo a ousadia de fazer aquilo que ninguém havia feito, de ir até onde ninguém tinha ousado ir, e viu em Paulo alguém que sabia que a sua missão haveria de alvoroçar o mundo, e este era Tito, como foi Timóteo, como foram tantos outros líderes, a quem Deus deu a responsabilidade a Paulo de conduzi-los para serem os líderes que estariam substituindo o apóstolo Paulo depois da sua passagem. Queridos irmãos, influenciar e formar futuros líderes é a responsabilidade e a missão daqueles que nasceram para o Evangelho. Eu peço a Deus, que Deus retorne ao coração deste pastor o desejo de voltar a lecionar nos seminários teológicos. Nós temos carências de homens que nasceram para pregar o Evangelho. Temos carências de homens que de certa forma não têm dúvida da sua vocação. De homens que sabem que Deus os chamou para uma missão específica. E essa missão diz respeito à preparação de homens e mulheres para estarem no primeiro escalão, no primeiro pelotão daqueles que estarão levando adiante a igreja nas vitórias que Deus nos conduzirá. Infelizmente, nenhuma liderança na igreja é permanente. Infelizmente, o apóstolo Paulo, nas suas limitações, chegaria um dia que não poderia mais conduzir o povo do Senhor. Mas este homem que nasceu para isto, nasceu e foi vocacionado por isso, estava preparando aqueles que haveriam de lhe substituir, de dar continuidade a esta missão de alvoroçar o mundo, de ir até onde as pessoas mais acomodadas não querem chegar. Querido irmão, que você continue sendo um mentor na vida dos líderes desta igreja e de tantos quantos Deus colocar no seu caminho, sabendo que a sua missão é preparar a liderança das próximas gerações. Como eu comecei falando nesta mensagem, ninguém tem dúvidas, ou, de certa forma, para alguns, é muito clara a missão e a visão e o propósito para o qual Deus trouxe a sua existência. No dia do seu nascimento, na semana que esta igreja comemora o seu aniversário, Deus me trouxe aqui, não só para lhe lembrar que você nasceu para isso, mas para dizer que quem nasceu para isso, não tem dúvidas da sua vocação. Quem nasceu para isso, enxerga a oportunidade para pregar o Evangelho em toda circunstância. Quem nasceu para isso, considera que toda dificuldade que possa enfrentar no ministério é leve e momentânea. Deus me trouxe aqui nesta noite para relembrar a sua missão, que eu sei que você sabia: alvoroçar este mundo, fazer o que ninguém fez ainda, e formar e preparar as gerações futuras. E que Deus abençoe o nosso pastor nesta missão. Mas eu quero falar com você que está aí neste lugar. Nem todos aqueles que têm vocação ou certeza da vocação e do propósito abraçam e respondem esta vocação imediatamente. Um dia Paulo tem uma visão e diz a palavra do Senhor que Jesus disse a ele: Paulo, dura coisa é recalcitares dos aguilhões. Paulo estava resistindo. De alguma maneira ele sabia que ele nasceu para aquilo. Era claro na sua vida de que ele não era uma pessoa comum. Era claro na sua vida que pela graça de Deus, Deus poderia realizar maravilhas para a glória do seu próprio nome, do nome de Deus. Mas ele resistia a esse chamado,
Ele insistia em andar na contramão daquilo que era a sua vocação, de que ele sabia que foi o propósito para o qual Deus lhe trouxe a existência. Mas, querido irmão, quem sabe não seja hoje a noite de você reconhecer de que você não pode fugir dessa realidade por toda a sua vida. De que você de fato vai chegar um momento quando vai ser confrontado com isto. E vai precisar abraçar este chamado que não é meu, que não é desta igreja, mas que é do Espírito Santo de Deus. Quanto tempo ainda? Alguns que nasceram para pregar o Evangelho vão se ocupar de outras coisas que não é a pregação do Evangelho. Quantos sentados nestes bancos que se identificaram com esta mensagem, que foram capazes de perceber que por causa do Evangelho poderiam correr perigos, poderiam estar sob ameaças, poderiam até empreender a sua própria vida em prol do Evangelho, mas que de alguma maneira estão resistindo a esta vocação. Eu quero orar por você neste momento. Onde está aquele meu irmão do teclado? Onde está o Ministério do Louvor? Por favor, se aproxime aqui, querido. Me ajude neste momento. Pastor Manuel Neto certamente não é o único que nasceu para esta vocação aqui nesta igreja. Ele mesmo, pelo discernimento espiritual que Deus lhe dará, ou tem dado, já tem enxergado na vida de alguns, de algumas que foram escolhidas desde o ventre da sua mãe. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Os irmãos conhecem aquele cântico? Usa-me como um farol. Não é por força nem por violência. Eu olho para algumas pessoas aqui e sinto uma certa frustração interior. Tem um trabalho, tem um curso de nível superior, tem uma família, mas no fundo ele sente que está faltando alguma coisa. Porque ele nasceu para ser usado por Deus, para a glória de Deus. Porque ele sabe que no seu íntimo, Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer dele um instrumento de glória para o louvor do nome de Jesus, mas está resistindo. É a você que o Espírito Santo de Deus está falando. Quanto tempo você vai fugir dessa vocação? Quanto tempo você vai negar que o seu prazer está na lei do Senhor? Quanto tempo você vai recusar o convite do Santo Espírito de Deus? Eu preciso dizer a você, dura coisa é resistir ao chamado de Deus. Machuca. Profundas marcas ficam no coração daqueles que de certa forma sabem que nasceram para isto, mas estão resistindo a esse chamado. Pastor Manuel Neto é o mais velho da família, mas foi o terceiro a ser ordenado ao ministério pastoral. Ele achou que podia fugir da vocação dele. Ele achou que Deus tinha para ele o primeiro escalão do governo, quando Deus na verdade tinha as primeiras fileiras do povo de Deus, que iria avançar contra as portas do inferno. Deus precisou sacudir a sua identidade. Quando ele era criança, chamavam ele de Souza Neto. Na sua vida adulta, ele era o doutor Neto. Mas hoje ele é, para a glória de Deus, o pastor Manuel Neto. Demorou, meus irmãos. Precisou um carro descer o precipício. E lá nas profundezas daquele precipício, ele se lembrar que ele nasceu para pregar o Evangelho, de que Deus o havia escolhido para alvoroçar este mundo, para fazer o que algumas pessoas não querem fazer. Continuou resistindo. E Deus tocou naquilo que talvez fosse o mais sagrado, que era a sua dignidade, que era a sua honra, que era o seu orgulho, de ter saído de uma família pobre, de ter saído de uma família insignificante, de ter saído das menores tribos do meio do povo do Senhor, para se assentar no meio dos príncipes. Mas lá não era o lugar dele. Ele só iria passar por lá
para que Deus um dia lembrasse a ele que ele não nasceu para ser prefeito e nem governador. Ele nasceu para ser um pastor de ovelhas. O tempo que ele resistiu lhe custaram algumas marcas, Paulo César. O tempo que ele quis negar a sua vocação quase lhe custou a vida. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a graça de Deus deu a ele a oportunidade de entender que aqui é o lugar dele, de que a vida dele tem sentido quando ele é um instrumento para transmitir a voz do Senhor por meio da sua palavra. E Deus deu a este homem uma visão e uma revelação de Deus que a maioria dos pastores daqui do Distrito Federal e do Brasil não tem. Sabe por quê? Méritos dele? Não, foi porque ele nasceu para pregar o Evangelho. Esse seu pastor precisa de oração, porque ele passa por problemas, ele enfrenta dificuldades, mas todas as vezes que a sua vida está sob ameaça, todas as vezes que o seu ministério é questionado, ele olha para Deus e diz: Senhor, tudo isso é leve e momentâneo, porque eu sei que eu nasci para isso e eu não posso fugir disso. Mas e você? Qual é o precipício que Deus precisa te lançar? O que Deus precisa tirar de você? Em que Deus precisa tocar para que você tenha consciência de que você nasceu para ser um farol que iluminasse a vida daqueles que estão à sua volta, que mostrasse a direção para estas pessoas, porque você prega a palavra de Deus, que é lâmpada para os que estão em trevas. Nós vamos cantar este cântico e eu quero dar a oportunidade a você que está aqui nesta noite. Mas só você que nasceu para pregar o Evangelho. Só você que sabe que a sua vida só tem sentido na obra de Deus. Só você que se cansou de resistir à voz do Espírito Santo de Deus e nesta noite está dizendo: a partir de hoje eu quero viver para aquilo que eu nasci. Eu vou viver para a vocação, para que Deus tinha para mim antes mesmo que eu nascesse. Nós vamos cantar. Eu gostaria de convidar os obreiros para estar aqui, por favor. Diáconos, a liderança da igreja, para que pudesse recepcionar algumas pessoas. Nós vamos orar por vocês aqui na frente. Deus vai alvoroçar abalar as estruturas desta cidade. E Ele vai fazer isso por meio de alguém que nasceu para esse propósito. E estas pessoas estão aqui no meio do povo de Deus. Pastor, eu sinto que eu preciso me preparar para a obra de Deus. Deus já colocou alguém aqui para ser o seu mentor, para lhe orientar nos próximos passos, até que você esteja preparado para brilhar para a glória de Deus. Saia do seu lugar, venha cá me dar um abraço. Saia do seu lugar, venha cá ser recebido aqui pela liderança desta igreja. Você está dizendo: Deus, conta comigo, Deus. Deus, eu não vou mais resistir, eu não vou mais fugir, eu vou viver para aquilo que eu nasci. E eu nasci para a glória de Deus. Só quem quer ser usado por Deus, se ponha de pé neste momento. Vamos adorar o Senhor, fique de pé. Deus, usa a minha vida, Senhor, nessa geração. Senhor, eu não sou nada, mas o poder de Deus que está sobre mim vai abalar esta cidade. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Escute uma coisa que eu preciso que você ouça ainda de Deus. Você acha que pode fugir de Deus? Você acha que pode ir na direção contrária da vontade de Deus para a sua vida? Mas escute, quem nasceu para ser instrumento nas mãos de Deus, ou vive para a glória de Deus,
ou não merece nem estar vivo. Não vai encontrar razão de viver em outra coisa. Não vai encontrar sentido em nada mais que faz. Você vai fazer graduação, vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, mas você vai dizer: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E esta coisa é dizer: Senhor, eu fui escolhido. Eu sinto que o Senhor quer me usar. Eu sei que o Senhor pode me usar. E eu estou aqui, Senhor, ó Deus, como Isaías dizendo: eis-me aqui, usa-me a mim. Tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Tem mais gente que Deus está incomodando. Problema não é desculpa. Dificuldade não é desculpa. Aflição não é desculpa. Perseguição não é desculpa. Casamento falido não é desculpa. Porque se Deus quiser, Ele vai restaurar tudo isso na sua vida. Porque quando você estiver no ministério, você vai dizer: todas estas coisas são leves e momentâneas, porque para mim importa fazer a vontade de Deus. Toda a igreja, vamos cantar. Deus está levantando pessoas nesta noite. Deus está levantando homens e mulheres que vão abalar esta geração. Bendito seja o nome de Jesus. Escute, Deus te escolheu. Foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te trouxe a vida. É Deus quem vai te usar. É você a quem Deus vai usar para ser bênção na vida da tua família, dos teus vizinhos, dos teus parentes. É a você a quem Deus está dizendo: eu te escolhi antes que você nascesse, para fazer o que ninguém quer fazer, para ir aonde ninguém quer ir, para preparar aqueles que darão continuidade à obra do Senhor nesta igreja e nessa comunidade. É a você a quem Deus quer usar. Pai Celestial, aqui estamos diante do Senhor, porque como diz a Tua palavra, para onde fugiríamos da Tua presença? Para onde poderíamos ir que estaríamos longe do Teu olhar? Para onde nos esconderíamos que o Senhor não pudesse nos encontrar? Pai, aqui estamos porque cansamos de fugir da vocação, do chamado que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, nós estamos dizendo que o meu prazer, o nosso prazer está na lei do Senhor e na obra do Senhor. Pai, nós estamos dizendo nesta noite que a partir de hoje nascemos e viveremos para pregar o Evangelho. Nascemos e morreremos pregando a palavra do Senhor. Nascemos e viveremos até o dia da nossa vida, o último dia da nossa vida, aproveitando as oportunidades para fazer conhecido o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oramos no nome de Jesus. Pastor Manuel Neto. Bendito seja o nome de Jesus. Tome seu assento, por gentileza. Nós estamos encerrando.